Salvem os seus projetos. Arrumem os seus fones de ouvido. E preparem-se. Porque começa agora... The Cast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do The Cast. Aqui quem vos fala é o William. Olá pessoas, aqui quem fala é o João. E nesse episódio a gente gostaria de conversar um pouquinho mais de perto com vocês sobre o coronavírus. Não tão de perto assim, senão pode ter contágio, então uma distância segura. Exatamente. Mas a gente gostaria de conversar melhor sobre o coronavírus e como ele afeta a nossa área. Como ele afeta o design gráfico, ou então você que é marqueteiro, como afeta a área de marketing. Como estamos em uma situação meio complicada no Brasil, estamos numa epidemia que está acontecendo no mundo inteiro, então algumas coisas alteraram na nossa área, algumas coisas que a gente não considerava antes, agora a gente tem que começar a considerar. E uma delas, por exemplo, é o home office. Então, nesse episódio nós vamos ver mais sobre isso, ou também dar uma pincelada rápida sobre o que é o coronavírus e como você pode se prevenir, porque informação sempre é útil. E também vamos falar sobre como trabalhar em home office e quais são as melhores práticas para você trabalhar em home office. Siga o TheCast nas redes sociais procurando @TheCast.oficial no Instagram, @TheCast_oficial no Twitter e facebook.com/TheCast.oficial para curtir nossa página no Facebook. Se você gosta desse podcast e gostaria de contribuir, não se esqueça de compartilhar ele em suas redes sociais. Você pode encontrar nossos episódios em várias plataformas de streaming, então não deixe de conferir nosso podcast no Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, entre outros. Se você estiver no iTunes, não se esqueça de deixar a sua avaliação. E se você é um ouvinte novo, lembre-se de se inscrever para não perder nenhum episódio. Esse episódio está sendo lançado também em formato de vídeo no nosso canal do YouTube. Então, se você está nos assistindo, lembre-se de deixar o seu like e comentar o que achou do episódio aqui embaixo. Caso tenha alguma dica, dúvida, sugestão ou afins, você pode entrar em contato pelo e-mail contato@thecast.com.br ou por mensagem privada nas nossas redes sociais. A gente sempre vai te responder. Você tem essas e outras informações no nosso site thecast.com.br. Pra gente começar aqui, eu acho que a gente não precisa necessariamente dizer o que é o coronavírus, que todo mundo, se estiver acompanhando, já sabe. Então a gente pode acabar passando direto por uma parte talvez um pouco... A parte da prevenção, que é o que a maioria das pessoas está entrando em conflito, não está sabendo muito bem o que fazer, e tem muita fake news rolando por aí, principalmente pelo WhatsApp, e as pessoas estão se confundindo. Então é sempre bom a gente alertar as pessoas. Eu vi gente falando que álcool em gel não funcionava, que tinha que usar vinagre, porque só vinagre ia matar as bactérias, negócio desse. Gente, pare, ter noção do que estão falando. Não tem noção. Então, na verdade, eu até cheguei a ver qual vídeo é esse de um autoproclamado doutor, né? Virologista, essas coisas. E ele falando que o vinagre matava mais do que álcool em gel. Gente, isso é totalmente mentira. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de noção de virologista, ou então um pouquinho de noção relacionada à saúde, sabe que o álcool em gel, nesses casos, como é um vírus, é muito mais eficiente do que vinagre. Vinagre não tem nada que, possa ajudar. Tá vinagre é pra temperar salada, e olha lá. E olha lá, né? E olha lá. Então, a gente pede pra vocês sempre busquem informações verdadeiras, informações confiáveis, de locais confiáveis, de fontes confiáveis. Então, se você recebeu alguma coisa no WhatsApp que você achou meio estranha, que é uma parada que não tá... Você acha que não tá certo? Bateu aquele teu tiquezinho assim, sabe? Do Simon Call. Então, tu vai atrás dessa informação. Aquele negócio é fake news, né? Você acha que tá errado, você não passa pra frente, vai procurar. Ou você só não passando, às vezes, também já ajuda. Exatamente. Então, vá atrás de fontes confiáveis. E fontes confiáveis que a gente diz é fontes do governo. Por exemplo, a própria OMC, a Organização Mundial da Saúde.
Ela tá disponibilizando muito material. Foi onde a gente acabou pegando parte da prevenção mesmo pra gente falar aqui, pra ter algo, tipo, mais certo pra falar, não acabar falando algo errado aqui. Exatamente. Então, a gente vai passar algumas coisas rapidões aqui, só de prevenção, pra você ficar ciente do que você pode fazer e o que você não pode fazer. Quais são os mais básicos pra gente prevenir a contaminação, então? Se tu perguntou, pode responder. O mais básico seria você lavar as mãos frequentemente e o uso do álcool em gel. Porque... Toda hora. Toda hora. Assim, no meu ver, eu acho que, digamos, quando eu tô em casa, que eu tenho acesso a um banheiro, eu posso, em vez de usar o álcool em gel, que é algo que você vai ter que comprar, às vezes você pode acabar usando todo o teu estoque e não tendo depois. Então eu acho que em casa você pode ir lá lavar suas mãos, lavar bem, ainda mais porque você vai estar num local que não vai ter tantas pessoas, vai ter só o pessoal da sua casa. Então eu acho que só a lavagem das mãos dentro de casa, pra mim, assim, minha opinião, já estaria de bom tamanho. Aí o álcool em gel ficaria pra quando você, tipo, você vai pra faculdade ou você vai pro trabalho. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque tem muitos lugares que já estão cancelando as aulas e tem alguns lugares que você consegue acabar trabalhando em casa. No meu caso, eu não posso trabalhar em casa, eu tenho que ir no local para trabalhar, então eu vou ter que aumentar meus cuidados quando eu for trabalhar. E, que nem eu tava falando, tipo, nesses casos, aí você que não tem tanto acesso a um banheiro para você poder fazer higiene das mãos, aí você usa o álcool em gel. Exato. Se você usar os dois, é até melhor, mas como você pode acabar ficando sem o álcool em gel, então é bom você até ter um controle no que você acaba usando. Só deixar claro aqui que a gente não tem ciência nenhuma sobre vírus, a gente não tem nenhum know-how que a gente possa te passar, nós não somos virologistas, então nós só estamos repassando informações que está sendo passado para a gente pela OMC. Então a nossa fonte de busca é a OMC, a gente vai tratar um pouco aqui nesse podcast sobre o coronavírus, então é uma pincelada rápida de tudo que a gente sabe e do que é fato, mas no final a gente vai falar sobre a parte de home office, que é a parte que a gente já tem experiência, certo? Agora o João mencionou sobre lavar as mãos, e sempre lembrando, não é lavar as mãos só com água, gente, é lavar a mão com sabão. Sempre lavar a mão com sabão. E não é que você só vai esfregar as palmas da mão, você tem que esfregar as palmas da mão, os vãos dos dedos, você esfrega a parte de cima das mãos também, você esfrega as cutículas, a parte das unhas, para ter uma higiene completa das mãos. Exatamente, higiene completa, essa é a palavra. Eu vi também, eu posso estar dando bola fora agora, porque eu não vou saber dizer a fonte, mas eu vi dizer que... fake news aí. Eu vi dizer que seria até bom você não usar pulseiras, não usar alianças, porque seriam locais que você teria mais dificuldade de fazer a higiene e que poderiam, digamos, ficar tipo uma gotícula de saliva de alguém infectado que acabou caindo ali, algo do tipo. Faz sentido. Sentido faz. Mas por que você tem que lavar a mão? Por que você tem que higienizar muito bem a sua mão? O vírus acaba sendo transmitido quando você entra em contato com uma gotícula de saliva, com uma secreção do corpo da pessoa infectada. Aí, digamos, você acaba tocando numa maçaneta, num corrimão. Aí, depois disso, você acaba tocando nos olhos ou no nariz, ou alguma mucosa que possa absorver aquilo. Então, exato, porque assim a parte do corpo que a gente mais tem acesso a partes, no caso, sensíveis, é as nossas mãos. Toda hora a gente tá ou tocando perto do olho, tocando na nossa boca. Cara, eu tenho um problema que eu sempre tô mexendo no olho, velho. Ou roendo unha, tem muita gente roendo a unha também. Então, a nossa mão é a nossa principal porta de acesso para vermes e vírus entrarem, tá ligado? No nosso corpo. Então, sempre é bom higienizar a mão. Isso é uma informação que a OMS está passando e é uma informação que todo mundo tem que seguir, gente. Principalmente numa pandemia como essa. Um dos outros tópicos seria você manter... O bom seria você ficar em quarentena, se você puder, claro. Na quarentena, não que você vai nunca mais sair de casa, mas que você vai evitar lugares com muita aglomeração. Então você vai evitar de ir pra faculdade, que tem muita gente. Você vai evitar ir pro teu trabalho, e a gente vai acabar falando do home office mais pra frente. Você vai evitar de ir num restaurante, de ir numa balada, ir pra praia. Tudo isso, essas coisas você vai evitar. E quando não for possível evitar, que você precisa ir trabalhar ou algo do tipo, você manter uma certa distância das pessoas. Porque querendo ou não, quando você chega muito perto da pessoa, a pessoa está conversando contigo, ela pode acabar tendo gotículas de saliva que espirram, sabe? Então é bom você ter uma certa distância para tentar barrar ao máximo esse contágio. Exatamente. Então sempre evitar aglomerações de pessoas. E lembrando que o governo não declarou uma quarentena das pessoas, então, tipo, você não é proibida de sair da sua casa. Só que é muito recomendado você ficar em casa, principalmente se você tem algum sintoma
que mostre que você tem coronavírus. Você pode não ter certeza que você tem coronavírus, mas se você tem algum sintoma, qualquer um dos sintomas, é muito recomendável você ficar em casa, ficar ali com você, criar sua própria quarentena, sabe? Nesses momentos de epidemia, nesse momento de emergência que a gente passa, a gente tem que pensar muito mais nos outros do que em nós também. Porque, por exemplo, nós, se contrairmos a doença, é uma pessoa. Agora, se nós não nos cuidarmos, a gente vai estar passando para muitas mais pessoas. Então, é sempre bom tomar cuidado com isso. Não vá idas desnecessárias a lugares que tenha muita gente. E se caso você precisar sair, vá a lugares mais abertos, por exemplo, uma praça. Então, que não tenha muita aglomeração de pessoas. Eu vi o pessoal dizendo que você não precisa esperar que os lugares fechem para você parar de ir neles. Você pode parar de ir neles antes que eles fechem. Então, que nem eu disse antes, você pode parar agora, evitar que você se infecte, evitar que talvez você possa passar esse vírus para outras pessoas, porque às vezes você já está contaminado e não sabe. Uma coisa que é muito importante, que o pessoal está mencionando, é que o seguinte, a gente está vivendo numa situação muito precária, que nós não temos, por exemplo, um hospital ou então hospitais no Brasil suficiente para atender todo mundo que pegue coronavírus, certo? Então, a gente sempre tem, é recomendável, se você tiver algum sintoma do coronavírus, você ficar em casa, que nem a gente falou, fazer uma quarentena, e caso os sintomas piorem e você fique realmente muito mal, aí você vai procurar um médico. Porque se você procurar um médico logo no início para fazer algum teste de coronavírus e você acha que tem coronavírus, sendo que pode ser simplesmente uma gripe, você está ocupando o lugar de uma pessoa que realmente está precisando. Então, sempre vá no médico se você tiver realmente muito necessitado. E em várias cidades por aí, vários estados estão disponibilizando telefones de contato para você ligar, para você ter informações sobre o coronavírus, informações sobre como você se tratar. A gente vai deixar a lista ali na descrição com os números e tal. E também uma das informações mais importantes é você se manter informado sobre esse vírus. Então, sempre, como é um vírus, ele sempre pode sofrer mutação ou então alguma coisa muito importante que você precisa saber. Então, é sempre bom se manter informado. E não é se manter informado pelo WhatsApp, gente, pelo amor de Deus. É você se manter informado por fontes confiáveis. Eu acho que tão importante quanto você se manter informado é um outro ponto, que é quando você tossir, quando você espirrar, você não botar as mãos, porque, como a gente falou, com as mãos que a gente acaba fazendo a maior parte das coisas. Então, você tosse e bota a mão na boca, e depois você coloca a mão numa maçaneta, e assim vai criando aquele círculo. Então, você acaba usando a dobra do cotovelo. O pessoal falou que é quando o Drácula puxa a capa, sabe? Que ele bota o bracinho pra cima. Mas pra mim é quando você faz o Deb. Você joga um bracinho pro outro, você dobra o braço e espirra. Se você for espirrar, gente, espirra aqui, ó, entre o seu... Sei lá o que é isso, gente. Não sei como é que explica essa merda. Mas faz o Deb. Faz o Deb e espirra. E depois, claro, limpe a mão. E limpe o local ali, caso necessite. Mas nunca, jamais você pega assim, tá conversando com uma pessoa e espirra no meio do nada, tá ligado? Você passou agora, se você tinha suspeita de coronavírus, você passou pra mais de 500 pessoas. Só com um único espirro. Bom, a gente deu uma pincelada rápida, como a gente falou no início. Então, caso você precise de mais informação, o que a gente recomenda, na verdade, é você buscar mais informações no próprio site da OMS. Tem bastante informação lá em português. Ou então em fontes confiáveis. E se manter informado sobre o coronavírus. A gente não consegue te passar todo o plano geral de como tá o coronavírus no Brasil e no mundo agora. Então, vá atrás dessas informações e, por favor, que seja de uma fonte confiável. Porque agora, nesse momento, o que mais a gente precisa é que as pessoas se mantenham informadas corretamente, sem fake news. Então, para você se manter informado, a gente recomenda você procurar no site da Organização Mundial da Saúde. A gente vai deixar tudo na descrição listado ali para vocês. É um canal do Telegram, que é o Atila, que ele participa do Nerdcast. Ele fazia o Nerdologia também. Ele faz Nerdologia ainda. Tem lá, ele só posta coisas sobre o corona. E ele é biólogo, ele trabalha com isso. Ele tem especialização nessa parte de vírus. Então, pra mim, é uma boa fonte pra você coletar dados ali. Tem um vídeo dele também, que tem no canal dele, que é muito interessante, falando sobre a importância da quarentena agora nesse início.
A gente vai deixar também aqui na descrição alguns links de vídeos que o próprio Atila, ou então de outras pessoas que a gente sabe que são autoridades no assunto, falam sobre o coronavírus para você poder se manter mais informado de uma maneira correta. Além também que a gente vai deixar aqui na descrição o link para o aplicativo que o próprio SUS criou para você saber sobre o vírus. Lá ele mostra todos os casos que tem aqui no Brasil, além de alguns procedimentos, como você verificar se você tem os sintomas do coronavírus. Então lá tem todas as informações necessárias. A gente também vai deixar embaixo, que nem o João disse, o Telegram do Atila, que ele criou um canal com todas as informações, você consegue acompanhar por lá. A gente também vai deixar todos os links necessários da OMS, além do próprio órgão nacional de saúde. Agora a gente pode mudar para a parte mais relax do podcast, não falar de algo tão sério. Já deixamos todo mundo com medo? A gente vai falar da parte de home office. E é nessa parte que a gente entende agora, no caso. Entende. Quem nunca trabalhou de home office, ou quem já trabalhou de home office, sabe como no início é tenso de você trabalhar, porque você pensa que vai ser mil maravilhas. Você pensa, eu vou trabalhar em casa, minha produção vai aumentar 1 milhão de %. Eu trabalho mais quando eu não tô em casa do que quando eu tô em casa. Sempre que eu tô em casa, eu acho alguma coisa pra mim fazer, ou alguém acha alguma coisa pra mim fazer. Então, é sempre complicado pra mim. Pois é, e aí que tá um problema. Porque o pessoal, quando vai fazer home office, não segue algumas regras básicas do home office. Acha que tá em casa e que não precisa trabalhar. Pois assim, eu acho que antes de a gente começar a falar dessa parte de home office mesmo, a gente tem aquele negócio que a gente falou antes. Você tem que ver também com seus chefes se você vai poder fazer esse trabalho em casa, se tem trabalhos e trabalhos. Que nem eu disse, no meu caso eu não posso fazer home office, eu tenho que ir até o local para poder trabalhar. Mas é que a tua área não é relacionada, sim. por exemplo, a design e marketing. Sim. Mas quando a área é relacionada a design e marketing, é muito mais fácil você produzir o home office, porque a única coisa que você necessita é de um computador. Então, sim, tudo que você precisa fazer, ou então tudo que você precisa utilizar para fazer o seu trabalho, você consegue na sua própria máquina em casa. Agora, não sei se você tem uma máquina ou se a empresa vai disponibilizar uma, mas com o avanço da tecnologia, a gente consegue trabalhar muito bem em home office, principalmente em uma agência de publicidade, onde todos já estão acostumados com a tecnologia. Então, foi nesse motivo que eu tava falando. Porque se você levar em consideração que às vezes a pessoa pode não ter um computador ou não ter um computador potente para realizar o trabalho, então ela teria que falar com os chefes, ver ali a possibilidade dela até levar um computador para casa, ou a possibilidade de... Vai ter que conversar mesmo com os chefes e ver se vai ser possível fazer essa parte de home office. Tendo isso em mente, daí a gente passa para como a gente consegue criar um local de trabalho em casa que a gente consiga realizar as nossas tarefas sem distrações ou algo do tipo. Não que no trabalho não tenha distração, mas... Não, mas aí você entrou num ponto muito bom, que é o primeiro ponto que a gente tem que falar sobre, que é a distração. É o ponto mais negativo que tem no home office. Porque quando você está em casa, você está rodeado das coisas que você gosta, porque você criou o ambiente. E quando você está rodeado das coisas que você gosta, tem muita distração. Então, ou você tem um videogame que tá ali do lado e você, nossa, tem vontade de jogar videogame. Ou então tem um livro que você tá com vontade de ler. Então, sempre quando você senta para você trabalhar na sua mesa e a sua mesa não está organizada de uma maneira que dê para fazer o home office, você provavelmente não vai ter uma rentabilidade muito boa quanto você estivesse trabalhando na sua agência, no local de trabalho. Assim, tem gente que fala que você tem que limpar toda a mesa, deixar a mesa limpa, o mais limpa possível, para você poder trabalhar sem distração. Mas, no caso, a gente trabalha numa parte mais criativa. Então, às vezes você tem um cubo mágico, às vezes você tem um bonequinho ali que você fica mexendo nele ou algo do tipo, só dando exemplos assim, para você, digamos, no momento, mas isso, digamos, já sendo pensado, não para você tá matando tempo, para você se distrair, é tipo o método Pomodoro. Você trabalha fixo num problema 25 minutos, 5 minutinhos ali você tá fazendo outras coisas pra refrescar a tua cabeça. Cada um tem seu tipo de organização, seu tipo de criatividade, como busca a criatividade é seu. Você tem que buscar trazer exatamente o seu local de trabalho pra dentro de casa. Então tenta recriar mais ou menos como é que você trabalha no seu trabalho. Trabalho no seu trabalho é boa. Então, se você tem muita coisa na sua mesa, lá no seu local de trabalho, ou então se você tem algum
algum bichinho, que nem o João falou, ou algum boneco, que você se Um identifica Funko e se Pop coloca no que seu fica no trabalho. cantinho ali te olhando. Pois é. Foto do seu chefe também serve, tá ligado? Você coloca ali a foto do seu chefe 3x4 na frente do monitor. Olha, tá te olhando. Tá vendo você trabalhar. É tipo quando você abre a carteira e tá a foto do Júlio, sabe? Exato. Então, assim, pode funcionar, com alguns funcionam, algumas pessoas funcionam sob pressão. Só imprimir uma foto 3x4 do teu chefe, colocar na frente do computador, pronto. Tá trabalhando agora. Tá, então. É importante você criar um local pro seu trabalho. Se você tem, digamos, uma mesa de computador no seu próprio quarto, isso até pode não ser o ideal, mas você tem que botar, digamos, limites de onde seria o seu trabalho. Você colocar no meu quarto, na bancada do computador, vai ser ali onde eu vou trabalhar. E eu acho também que é interessante você falar com as pessoas que estão na casa durante esse tempo que você vai estar trabalhando. Porque às vezes você mora com os pais, ou mora com esposa, namorada, e a pessoa não trabalha, ou ela trabalha em um período diferente e de manhã ela vai estar contigo em casa, ou à tarde ela vai estar contigo em casa. Porque no meu caso, sempre que eu estou em casa, eu estou tentando fazer uma coisa, eu tenho que acabar parando para ir fazer outras coisas que alguém me pede, ou algo do tipo. Então eu acho interessante você criar o seu local e falar para as pessoas, quando eu estiver nesse local, eu vou estar trabalhando. Então, eu, por favor, peço que você tente não me distrair, porque eu tô em horário de trabalho. É a questão de estabelecer limites. Sim. Isso não conta só pra pessoas não, gente. Conta também pra, por exemplo, animais de estimação. Tu tem que estabelecer limites com eles. Então, no caso, não conversar com eles, né? Mas tipo, tranca ele um pouquinho lá fora. Depois você volta a conversar com ele. Conversar com as pessoas que estão na sua casa, que provavelmente também vão estar de quarentena. Fala pra eles, eu preciso trabalhar agora. Ou você não pode me incomodar nas próximas 2-3 horas, entendeu? E do mesmo você jeito fica que você tem que evitar, tem que falar com as pessoas para que elas não te interrompam, que elas não te distraiam, você também tem que ter em mente que você tem uma carga horária. Você não precisa passar o dia inteiro trabalhando. Você estipula de tal a tal horário eu vou trabalhar, vou fazer todas as minhas tarefas e depois eu vou ter, digamos, o resto do dia livre. Gente, lembrando que home office não é férias, só pra deixar claro. É que home office, você acaba querendo, eu estou em casa trabalhando, então a pessoa acaba trabalhando o dia inteiro. Então, do mesmo jeito que você tem que evitar se distrair, às vezes você tem que evitar passar o dia inteiro trabalhando, porque isso também não vai fazer bem pra você. Mas normalmente o pessoal Sempre acha não um jeito. trabalha mais. Uma coisa muito importante. Nunca deixe pra depois o que você pode fazer agora. Esse é um princípio do home office que você tem que levar muito em conta. Procrastinação, o nome disso. Exatamente, a procrastinação. Então, eu tenho que produzir isso hoje. Mas é 1h ainda, vou conseguir resolver pelas 9 da noite. Gente, se você deixar pra resolver às 9 da noite, não vai dar tempo mais, entendeu? Pra isso que eu acho interessante você ter uma lista de tarefas, que é um dos pontos pra você ter um home office. Você vai ter a lista ali do que você precisa fazer naquele dia e depois disso você, digamos, dá aquele teu tempo, você pode fazer outras coisas pra então no dia seguinte você continuar essa lista de novo. Depende muito também da empresa que você tá. Sim. E como ela vai se organizar pra fazer o home office do pessoal. Normalmente vai contar com reuniões, porque os seus chefes precisam ficar te monitorando mesmo quando você tá em casa. Eles precisam te monitorar pra ver se tá tudo ok, se tá sendo feito o que precisa ser feito. Então, normalmente vai ter reuniões ou uma vez por dia, 2 vezes por dia, se duvidar o dia todo, onde vocês estão ali sentados na frente do computador trabalhando em uma videoconferência, em uma audioconferência. Como esse home office não seria por motivos de você não trabalhar em uma agência, seria por motivos da quarentena, como a gente disse, então você não pode combinar com as pessoas para fazer uma reunião num café ou fazer uma reunião em um local, tipo, fora de casa. Você deve evitar isso. Então, a principal dica é você acabar tendo reuniões por Discord, Skype, até por telefone. Mas a dica em si seria você usar esses aplicativos que fazem videochamadas para você ter aquela interação maior com a pessoa que tá na reunião com você. Porque você vai poder olhar para a pessoa, ver a reação dela quando você fala as coisas. Ela vai ver a sua reação quando você recebe as mensagens. E isso acaba facilitando a conversa quando você está num ambiente desse. Como a gente disse, você tem que tentar copiar ou tirar a essência do seu local de trabalho para transformar na sua casa, para você colocar na sua casa. Então, no seu trabalho, você tem toda a conversa que provavelmente vocês têm com os seus chefes, ou com os seus coordenadores. E na sua casa também você tem que ter isso, você tem que continuar conversando, você tem que ter aquele contato humano.
E outra coisa é você não ficar, que nem o João disse, 24 horas por dia no computador, porque isso não vai te fazer bem nunca na vida. Se você parar Então- pra pensar, nem quando você tá no trabalho, você passa o dia inteiro no computador. Você sempre Pois sai, é. você vai tomar um cafezinho, você vai no banheiro, você passa na mesa do colega do lado e fica conversando ali um tempo, até ele falar que tá ocupado e te mandar de volta pra tua mesa. Então, quando você tá trabalhando em casa, claro que você vai ter que ter aquele controle, senão você vai fazer isso durante o dia inteiro e não vai trabalhar. Mas você pode sair, pode ir na sala, conversar com a tua mãe que tá ali sentada assistindo a novela. Você pode ir na cozinha, fazer um lanche ali rapidinho porque você tá com fome, pode ir no banheiro. Você pode ir buscar um café, uma água, algo do tipo. Não é necessário que você fique o dia inteiro trabalhando, como foi dito. Mas é bom que você faça pausas para que aquilo não fique te sobrecarregando durante o dia. Isso nos leva então ao final, que basicamente é isso, que você precisa ter cuidado quando você vai trabalhar com home office. E o final que eu digo é que você, assim como você chega no final do seu período de trabalho numa tarde normal, na sua casa você também tem que ter isso. Então, você finalizou todo o seu trabalho do dia? Finaliza, desliga o computador, vai pra sala. Organiza o local de trabalho para você não ter que no dia seguinte, digamos, você terminou tudo que você tinha para fazer naquele dia, organiza suas coisas, organiza sua mesa para no dia seguinte, quando você começar a trabalhar de novo, você não ter aquela desculpa de eu tenho que organizar isso aqui primeiro para poder começar a trabalhar. Então Também. já deixa organizado para no dia seguinte já adiantar essa parte. E depois, acabou o trabalho, você sai do trabalho. No caso, você não vai sair de casa, porque você estaria tecnicamente numa quarentena, evitando sair de casa, mas você pode sair, pode ir pra sala assistir um filme, você pode escutar uma música, pode ler um livro. São coisas para você tirar essa carga que o trabalho em casa te proporciona. Porque você vai, querendo ou não, quando você trabalha em casa, você vai ficar o dia inteiro em casa, no mesmo ambiente. Então é bom você dar essa refrescada na cabeça. É exatamente a mesma coisa que você tiver num trabalho normal, no local de trabalho. Você, alguma hora do dia, você cansa daquilo, você cansa de ficar ali na frente do computador, você cansa e quer ir pra casa. Então, só que o problema é que você já tá em casa. Claro Tu que não tem pra onde ir, Sim. entendeu? Então você tem que sair ali, vai... Uma coisa que eu ia falar é que essas dicas podem não se aplicar a todas as pessoas, porque vai diferenciar de cada trabalho, de cada pessoa. Então, isso seria mais ou menos o básico para você conseguir trabalhar em casa com tranquilidade, mas você sempre pode adaptar ou deixar de fazer algo que fique melhor para você. Vai das suas preferências, né? Então, cada pessoa trabalha de um jeito, até no próprio local de trabalho. Então, é que nem a gente disse, você tente ser você mesmo do local de trabalho na sua casa. Porque assim você consegue esquecer que você tá em casa e continuar trabalhando normal. Isso aí. Agora eu quero sair um pouco desse assunto de local de trabalho e conversar mais com as empresas que fazem consultoria de marketing ou fazem marketing, fazem design, que a gente gostaria de conversar agora sobre situações emergenciais, que no caso é o que a gente está passando agora. Então, normalmente, em situações de emergência, como a gente está passando agora, como uma pandemia, por exemplo, a nossa definição de design, a nossa definição de marketing muda um pouco. Então, ela não é mais como antes, não é... As mesmas estratégias que serviam antes não servem mais agora, nesse momento. E um grande exemplo disso seria mais para empresas que precisam vender coisas. Por exemplo, vender online ou vender... Principalmente vender passagens, que as pessoas têm que vender passagem e agora, nesse momento, ninguém quer viajar, porque a gente tá todo mundo em quarentena. Então, vocês têm que mudar as suas estratégias. A gente tem que parar de usar estratégias de venda, estratégias de conseguir novos clientes e começar a fazer estratégias de manter esses clientes. Então, por exemplo, como a gente está numa emergência, normalmente que a economia está indo para baixo, né? A economia está caindo muito, tanto que nessa segunda-feira deu Circuit Breaker, deu um Circuit Breaker, quase deu o segundo. Então, nós estamos num momento da economia que está muito complicado. E economia está diretamente relacionada às nossas áreas de design gráfico e marketing. Quando a economia está alta, o marketing está bom e o design está bom. E quando a economia está baixa, a gente está tudo pegando fogo e correndo. Então, nesses momentos, a gente tem que parar e redefinir todas as nossas ações, todas as nossas campanhas. Então, nada mais de, por exemplo, uma empresa de viagem começar a disponibilizar pacote de viagem para lá e para cá, falando, olha só, viagem para não sei o quê. Porque não tem como viajar agora. Então, isso não vai funcionar para você.
tu tem que parar essa ação que está acontecendo, essa campanha que já estava rodando, e começar a planejar uma nova, que é planejar a campanha de você manter seus clientes. O que seria manter esses clientes? No seu Instagram, principalmente, fazer posts relacionados ao coronavírus, que nem a gente falou antes, sobre prevenção, sobre cuidados que você precisa ter. Isso é um ótimo exemplo de como você manter os seus clientes, para mostrar que a empresa está preocupada com a sua saúde e não só preocupada em vender passagens, entendeu? E isso serve também para todos os outros meios, todos os outros mercados que estão trabalhando agora. Então, por exemplo, um mercado muito específico que existe agora é o mercado de empresas que cuidam de situações emergenciais de outras empresas. Existe uma empresa só para gerar conteúdo relacionado a situações emergenciais. Daí você para pra pensar, nossa, essa empresa deve estar ganhando muito dinheiro agora, né? Porque nós estamos numa situação de emergência. Só que ela não está fazendo isso porque ela mudou a estratégia dela. Que é exatamente isso que as empresas têm que considerar. Ela poderia estar muito bem vendendo seus e-books com o dobro do preço, o triplo do preço, mas não, elas estão disponibilizando, por exemplo, os e-books delas de graça para as pessoas. Então, tipo, isso pode não estar te trazendo dinheiro agora, mas está te trazendo clientes muito leais. Que vão seguir com você, ver que, olha só, você realmente me deu essa ajuda que eu precisava nesse momento. Então, a pessoa coloca ali, dispõe a sua confiança nessa marca, nessa empresa. Então, é bem isso que a gente tem que seguir. A gente tem que parar de pensar em conquistar novos clientes, ou então parar de pensar em conseguir novos dinheiros, né? Tipo, Novos dinheiros. Novos dinheiros não. Conseguir dinheiro. E começar a pensar em como não perder dinheiro e como não perder cliente. A gente manter os clientes que a gente já tem. Para depois, quando terminar a pandemia, terminar todo esse caos que se instaurou pelo mundo, você voltar às suas campanhas normais de vender novamente ou de conquistar novos clientes. Isso que a gente estava falando de home office, ele não se aplica necessariamente só ao trabalho. No nosso caso, a gente vai ter algumas aulas, a princípio, a gente vai ter aulas EAD. A faculdade decidiu que seria melhor, então nesse caso a gente vai ter aulas EAD. Então, essas dicas também serviriam pra gente nesse caso, porque a gente vai ter que, do mesmo jeito que no trabalho a gente precisa ter um foco, a gente precisa ter um local para ter o trabalho, pra faculdade a gente vai ter que fazer a mesma coisa. A gente vai ter que ter foco, a gente vai ter que ter um local pra gente poder estudar e assim... Essas dicas servem tanto para a parte da faculdade quanto para a parte do trabalho. Pois é a mesma coisa que... Exatamente tudo que a gente já falou sobre home office, só que versão faculdade. Você precisa trazer exatamente a mesma coisa que você faz na sua faculdade para a casa. Tipo, sem distração. Na sua faculdade, por exemplo, você não vai ter um puff, ou pode até ter um puff, mas você não vai ter o livros em volta, celulares... computadores, cama, sofá, TV. Na tua sala da faculdade você não tem teu videogame ali. Exatamente. Então, tenta tirar tudo aquilo que pode ser uma distração e que não seja comum na sua área de estudar, para você conseguir transformar esse teu ambiente num ambiente propício para estudar. Porque todo mundo sabe que EAD é difícil. No início é muito difícil de você conseguir estudar em EAD. Algumas pessoas são mais propícias a estudar, mas a maioria do pessoal tem uma coisa que não bate, sabe? O santo não bate com EAD. Então é muito mais difícil. E é por isso que você tem que tentar muito mais nesse momento. O nosso intuito aqui não era falar sobre o coronavírus, mas sim a gente falar de como você pode, se você for fazer o home office, como você pode... fazer com que isso seja mais agradável ou que isso seja mais fácil de ser feito. Até porque a gente não tem especialidade nenhuma para poder falar do coronavírus, então aqui a gente está só, digamos, fazendo um serviço público, entre aspas, dizendo quais são os métodos de se prevenir, para que você não seja infectado pelo vírus. Eu não sei nem se é a palavra certa. Mas... Não virar um zumbi? Quase isso. A nossa intenção aqui era só passar adiante. Tudo bem que eu acho que todo mundo já sabe, mas ver quais são os jeitos de se prevenir. Não é todo mundo que sabe, né?
Sim, não é todo mundo que sabe, mas eu acho que o público que acaba escutando a gente, eu acho que a maioria já deve saber como faz. Eu espero que o nosso público tenha mais de 2 neurônios, por favor. Então, o nosso intuito é passar para frente essa mensagem de como se prevenir e de como fazer com que esse home office seja mais prazeroso. Então é isso, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Gostaria de lembrar todo mundo de seguir o TheCast nas redes sociais, de conferir todos os links e textos que a gente vai deixar na descrição, para você saber mais sobre o coronavírus e sobre Hoje, como mais do prevenir. que nunca, a gente vai deixar os links certinhos na descrição, porque, como a gente disse no meio do episódio, tem os links para o grupo do Telegram do Atila, que é algo que é bem interessante, que ele só posta informações sobre isso, ele não manda spam nem nada do tipo, não tem as pessoas falando no grupo, é só para ele passar para frente as coisas que ele tá conseguindo reunir. Tem um vídeo muito interessante que ele tem no canal dele, que também a gente vai deixar linkado ali na descrição, fora o link da Organização Mundial da Saúde e o aplicativo do SUS que a gente também falou. São coisas até simples, mas que são coisas interessantes e que a gente pode acabar passando essa informação para frente, então eu acho que é muito legal. É que nem a gente disse, continue procurando informação, principalmente nesse momento da humanidade que a gente tá passando. Nesse momento crítico. Você tá me dizendo que a gente pode reunir todas as informações que a gente deu nesse podcast na frase do Bilu. Eu só quero que busquem conhecimento. É isso que tu tá me dizendo. O ET Bilu é o seu melhor amigo contra o coronavírus. Busquem conhecimento. Tá. Entendi. Acho que tá bom já, terminou por hoje. A gente se ouve em outro podcast. Até mais. Ctrl S, editor, salvou. Por favor, não pega o coronavírus, senão a gente não vai ter quem editar.